Olá, bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar em umas ideias bem fundamentais da sociologia, sabe? Vamos explorar como a sociedade molda quem a gente é e como nós também construímos essa sociedade o tempo todo. Nossa base aqui são as primeiras aulas de um material de sociologia da educação, o SOC Edu. A ideia é destilar os conceitos-chave sobre a construção social da realidade, dar uma olhada em algumas correntes de pensamento importantes e, claro, focar bastante na contribuição do Emil Durkheim, especialmente sobre fatos sociais, moralidade e educação. Isso aí. É um tema fascinante, né? Como essa relação acontece. Totalmente. E para começar já jogando a gente para pensar, tem uma frase muito forte de Pierre Berger e Thomas Luckmann. O Homo sapiens é sempre, e na mesma medida, Homo socius. Poderosa essa frase. Basicamente, não dá para ser humano sem ser social, né? Uma coisa tá ligada na outra inseparavelmente. Exatamente. Vamos tentar desembrulhar isso juntos. A grande sacada deles, que está bem forte nas aulas 1 e 2, é que a realidade que a gente acha que é natural, na verdade é construída socialmente. Vamos começar pela dimensão mais objetiva disso. Pode parecer meio estranho, mas pensa só, até sentir frio ou calor. A sensação é física, óbvio, Sim, claro. mas a resposta a essa sensação já é social. Um bebê sente frio, mas depende de alguém, né? O pai, a mãe, um cuidador, para agasalhar. A necessidade é individual, mas a solução é coletiva, aprendida. Perfeito. E essa dependência começa ali, no núcleo familiar. É onde a gente tem os primeiros contatos, absorve os primeiros valores. E esses valores parecem absolutos, né? Tipo, é assim que as coisas são. Exato. Mas aí a gente cresce, vai para a escola, conhece outras pessoas, outras famílias. E descobre que o normal da nossa casa não é o único normal que existe. Pois é, outros valores, outros costumes. Aí a gente começa a perceber que o nosso mundo inicial era só uma parte de um mundo maior, mais complexo. Às vezes rola até um choque, né? Com certeza. E a nossa própria identidade, que parece tão pessoal, única, ela se forma nesse contato, com normas, valores que a gente não inventou, mas que aprendeu na convivência. É um processo contínuo. A gente reconhece o que recebeu dos outros e, ao mesmo tempo, contribui para a identidade deles também. É uma troca constante. Essa relação com o mundo, essa imersão, tem a ver com o que alguns filósofos chamam de ser no mundo, né? Como Heidegger. Exatamente. A gente está sempre inserido num ambiente que tem duas caras. O natural, que já estava aí, e o sociocultural, que é tudo que nós humanos criamos e continuamos criando. E os pais, ou quem cuida da gente no início, funcionam como tradutores desse mundo. É uma boa forma de ver, são os mediadores iniciais. E esse mundo sociocultural, ele não é fixo, a gente está sempre mexendo nele, reconstruindo, para poder conviver minimamente em ordem. E como surge essa ordem? E de onde vêm as regras? Boa parte vem do que a gente chama de ações habituais. Pense em coisas simples. Escovar os dentes, dar bom dia, o jeito de comer. A gente repete tanto que vira um padrão. Ah, o hábito. Fica automático, economiza pensar toda vez. Isso. E cria expectativas. Eu espero que você faça certas coisas, você espera que eu faça outras. Quando essas ações se tipificam, ou seja, viram tipos esperados de comportamento. Aí nascem as instituições. Exato. Quando essas tipificações se organizam em torno de necessidades sociais importantes, educar os filhos, aplicar justiça, produzir comida, aí temos as instituições sociais. O Fichte define bem uma estrutura permanente de padrões, papéis, relações. É mais que o prédio, sabe? É o sistema de regras. E o mais doido é que essas regras, essas instituições, parecem ter vida própria, né? Parecem externas a nós. Totalmente. Parecem objetivas, quase naturais. Mas a gente não pode esquecer. São criações humanas, fruto da nossa interação. E isso nos leva para um conceito-chave da aula 1, que é a dialética. É uma via de mão dupla, né? Exatamente. A gente herda esse mundo social já construído, com a língua, os costumes, tudo. Mas ao viver nele, a gente não só segue as regras, a gente também recria ele. Sim. Recria e transforma cada geração, cada pessoa, deixa uma marquinha ali. Nós somos produtos da sociedade moldados por ela. Mas também somos produtores dela. É um processo que nunca para.
um devir, como dizem. Pensa na tecnologia hoje, né? Nossa, perfeito exemplo. A gente cria tecnologia digital e ela muda radicalmente como a gente se comunica, se relaciona, trabalha. É a sociedade se produzindo e reproduzindo na nossa frente. A figura 1.4 das fontes até ilustra isso. E qual seria a ferramenta mais fundamental para tudo isso rolar? Ah, sem dúvida nenhuma, a linguagem. A aula 1 bate muito nessa tecla. Ela não é só para comunicar, ela ordena a nossa experiência. Ordena como? Ela carrega os significados compartilhados. É através da linguagem que a gente dá sentido para as coisas, para as ações, até para quem a gente é. Dieter Mills falam que ele é o veículo da interação e da autoconsciência. Interessante. E tem gente que vê a linguagem até de forma mais crítica. Tem sim. O Roland Barthes, por exemplo, via a linguagem quase como uma legislação, meio opressora porque ela nos obriga a classificar o mundo de um jeito específico. Uma força que direciona, então. Isso. E essa ideia de coerção, de uma força que nos guia ou limita, vale para todas as instituições sociais, né? Elas sempre exercem algum tipo de controle sobre o nosso comportamento. Tá, entendi. Essa é a parte de fora. A realidade objetiva. Mas como isso tudo entra na gente? Como vira parte de quem somos? Aí a gente entra na dimensão subjetiva, o foco da aula 2. E o grande mecanismo para isso é a socialização primária. É aquele processo inicial super intenso na infância, geralmente na família. Onde a gente aprende as regras do jogo, a língua. E principalmente onde a gente forma laços emocionais muito fortes com as pessoas significativas. Pai, mãe, avós. O aprendizado é carregado de afeto, de identificação. Lembra do exemplo da sopa no material de Berger e Lachmann? É ótimo, né? A criança derruba a sopa. Sim, no começo ela não entende a regra não pode derrubar sopa. Ela entende mamãe ficou brava comigo. É a emoção que ensina. Exato. Só depois, com a repetição, com a internalização, aquilo vira uma norma geral, uma convicção interna. A regra externa vira parte dela. E é aí que a nossa identidade começa a ser formada. Com certeza. Ela não vem pronta de fábrica, é construída ali, na relação com esses outros significativos. E é uma construção dinâmica, sabe? Tem sempre um jogo entre como a gente se vê. A autoidentificação. Isso. E como os outros veem ou definem a gente, a identificação pelos outros. Aquela expressão fulano se acha pega bem essa diferença, né? Nem sempre coincide. Faz sentido. E tem partes da identidade que a gente recebe, tipo nacionalidade, que seria atribuída. E outras que a gente busca, conquista, como a profissão, que seria adquirida. Legal. E um ponto importante. Mesmo sendo um processo com muita emoção e até coerção, a criança não é só um receptáculo passivo, tá? Ela reage, ela negocia, às vezes resiste e acaba influenciando os pais também. É uma via de mão dupla, mesmo na socialização primária. E depois dessa fase intensa da infância, o que vem? A gente continua sendo socializado? Sim, a vida toda, na verdade. Mas aí entramos no que chamam de socialização secundária, que a aula 2 também aborda. São os processos que nos inserem em novos mundos, novos setores da sociedade. Tipo a escola, o trabalho. Exato. A universidade, um grupo religioso, um clube, geralmente envolvem o que a gente chama de grupos secundários, onde as relações tendem a ser mais formais, menos pessoais, como numa empresa, por exemplo. E o aprendizado nesses grupos é diferente. Geralmente, sim. É mais focado em papéis específicos, em conhecimentos especializados. Aprender a ser médico ou advogado não é só aprender a técnica. É aprender um jeito de falar, de se portar, um vocabulário próprio daquele submundo. Ah, tipo um jargão profissional? Isso. E a carga emocional costuma ser menor que na primária. O conhecimento parece mais relativo, segmentado. Berger e Lachmann têm aquela imagem da criança que sai da aula e pode alegremente deixar para trás o mundo da aritmética. O conhecimento da socialização secundária muitas vezes fica ali, naquele contexto. Entendi. E como essas duas pontas se ligam? A realidade objetiva das instituições lá fora e a subjetiva da nossa identidade aqui dentro. A aula 2 fecha essa ideia mostrando que a gente sempre internaliza o mundo social a partir de um ponto de vista específico. O da nossa família, da nossa classe social, das experiências particulares dos nossos primeiros socializadores.
Então nossa visão de mundo é sempre, Parcial. nunca é o todo. Tem sempre mais realidade lá fora do que a gente consegue absorver. E tem outra coisa, nossa subjetividade não é só resultado da socialização. Como assim? A gente tem uma consciência do nosso próprio corpo, sensações, impulsos, coisas que existem independentemente do que a sociedade define. Como dizem Berger e Luckmann, a gente se percebe como um ser que está dentro e, ao mesmo tempo, fora da sociedade. Moldados por ela, mas com algo que transcende. Isso. Por isso a identidade está sempre em construção, em reconstrução, nunca está totalmente fechada. Uau! Essa ideia da realidade como construção social é muito forte mesmo. Mas, assim, de onde veio essa maneira de pensar a sociedade? A sociologia em si. A aula 3 dá um contexto histórico disso, né? Sim, é importante entender que as ciências humanas, como a sociologia, são relativamente novas. Surgiram ali no século XIX. E no comecinho, teve uma tentação forte de imitar ciências que já eram consagradas, sabe? A física, a biologia. Queriam tratar o ser humano como um objeto de laboratório. Medir, experimentar. Mais ou menos isso. Mas antes mesmo da sociologia se firmar, já existiam outras formas de pensar o humano que foram importantes. O humanismo lá no Renascimento, por exemplo. A que valorizava a razão, a liberdade. Exato. Colocou o ser humano no centro. Pensa no Leonardo da Vinci, né? Aquele ideal do homem múltiplo, capaz de tudo. Era uma visão bem otimista da capacidade humana. E depois, uma corrente que influenciou diretamente o nascimento da sociologia foi O positivismo do Auguste Comte. Ele viveu naquele período pós-Revolução Francesa, muita instabilidade, e ele achava que a ciência era a resposta para reorganizar a sociedade. como assim? Ele propôs que a humanidade passava por estágios: teológico, metafísico e, o último e melhor, o positivo, o científico. Nesse estágio, a gente não buscaria mais causas últimas, mas sim leis, regularidades observáveis. Observar, medir. Exatamente. A observação rigorosa era a chave, e a sociologia seria a ciência principal a que ia descobrir as leis sociais para guiar essa reorganização. Subordinar a observação era o lema. Mas teve gente que discordou dessa ideia de tratar o social igual à natureza, né? Com certeza, o historicismo, com gente como Dilthey, bateu nessa tecla. Eles diziam, olha, os fatos humanos são históricos, são únicos para cada época, para cada cultura. Não dá para aplicar lei universal igual na física. E qual seria o método, então? A compreensão, o famoso Verstehen, tentar entender o sentido que as ações tinham para as pessoas daquela época, com empatia, se colocando no lugar delas. Não só explicar a causa, mas compreender o significado. Só que isso levanta um problema, né? Se tudo é histórico, tudo é relativo. Não tem verdade que valha para sempre. Exatamente, o fantasma do relativismo. É uma tensão que percorre ciências humanas até hoje. E mais para frente vieram outras abordagens que também balançaram as estruturas, né? A aula 3 cita fenomenologia, estruturalismo, marxismo. Sim, vamos passar rapidinho por elas. A fenomenologia, com o Husserl, voltou o foco para a consciência. Como a gente experiencia o mundo. A ideia central é a intencionalidade. Nossa consciência está sempre direcionada para algo. E o método era meio diferente. Sim, ele propunha colocar o mundo entre parênteses, suspender nossas crenças normais para descrever a essência pura dos fenômenos, como eles aparecem para nossa mente. Isso ajudou a legitimar o estudo da experiência subjetiva. E o estruturalismo? O estruturalismo olhou para o outro lado, não para o indivíduo, mas para as grandes estruturas que organizam a sociedade. Sistemas de parentesco, mitos, a própria linguagem, as normas. A ideia é que essas estruturas invisíveis é que determinam, em grande parte, o que a gente faz. O todo explica a parte. E o marxismo? Todo mundo já ouviu falar. O marxismo, com Karl Marx, colocou a lente nas relações sociais de produção. Como a sociedade organiza o trabalho e distribui a riqueza. Para ele, essa base material econômica é que condiciona todo o resto. A política, a cultura, as ideias, a superestrutura. Aquela famosa frase, Não é a consciência dos homens que determina o seu ser. É o seu ser social que determina a sua consciência. O foco está na estrutura econômica, nas contradições, tipo, entre quem produz e quem controla a produção, e na luta de classes como motor que move a história. que passeio, hein?
Deu para ter uma ideia da variedade de olhares. Mas agora vamos focar num cara que foi crucial para a sociologia virar ciência mesmo, Émile Durkheim. A aula 4 é toda sobre ele. Ele era bem influenciado pelo positivismo, né? Queria rigor científico. Totalmente. Durkheim queria porque queria estabelecer a sociologia como uma ciência autônoma, com um objeto e método próprios. E a grande chave do sistema dele é o conceito de fato social. Fato social. O que é isso, afinal? Para Durkheim, são maneiras de agir, pensar e sentir que têm duas características essenciais. Primeiro, são externas ao indivíduo, já existem antes de nós. Tipo, a língua portuguesa, as leis de trânsito, o costume de comemorar aniversário. Perfeito. A gente não inventou nada disso. E segundo, elas exercem um poder de coerção sobre nós. Elas nos pressionam, nos obrigam, de certa forma, a segui-las. Se você tentar ignorar completamente, vai sofrer alguma sanção formal ou informal. Entendi. Externas e coercitivas. E ele falava que a gente tinha que tratar esses fatos sociais como coisas, porque soava meio frio. Mas a ideia de coisa aí é mais metodológica, sabe? É para dizer que o sociólogo tem que olhar para esses fatos com objetividade, com distanciamento. Como um cientista olha para o seu objeto no laboratório, observar de fora, sem misturar a própria opinião ou sentimento. São os dados que a gente tem para analisar. O exemplo do anel de formatura na aula 4 ajuda a entender isso, né? Ajuda muito, usar ou não usar, o que ele significa. Tudo isso vem de uma tradição, de uma pressão social, que existe independente da minha vontade individual naquele momento. É uma coisa social que tem força. E essa coerção, essa pressão, ela é sempre tipo uma lei, uma multa, ou pode ser mais sutil? Pode ser bem mais sutil. Durkheim diferenciava a coerção moral, que vem do prestígio da regra, do medo da opinião alheia, De você se sentir na obrigação de ir a um velório, mesmo sem vontade. da coerção física mesmo, tipo a muvuca no metrô. A sociedade exerce uma espécie de poder moral sobre a gente. E de onde vem essa força toda, se não é de cada indivíduo? Durkheim dizia que os fatos sociais nascem da combinação das consciências individuais. Mas o resultado dessa combinação é algo novo, uma síntese que ganha vida própria e externa a cada um de nós. Uma realidade sui generis, ele chamava. Então, se o objeto da sociologia são os fatos sociais, na prática, o que ela estuda? As instituições sociais. Mas no sentido bem amplo que a gente já falou. Todas as crenças e modos de conduta que são estabelecidos pela coletividade. Ele até define a sociologia como a ciência das instituições, de sua gênese e de seu funcionamento. Pensa nas regras de como se vestir na praia. Isso é uma instituição nesse sentido e varia horrores de cultura para cultura. Tá. E como ele propôs estudar isso? Tinha um método específico? Tinha. Primeiro, observar os fatos sociais onde eles estão mais claros, mais cristalizados. Nas leis escritas, nos códigos morais, nos ditados populares, até nas estatísticas. Ele usou muito estatística no estudo sobre o suicídio, por exemplo. Tentar isolar o fenômeno social das suas variações individuais. E para explicar um fato social? Aí vem a regra de ouro dele. Explicar um fato social sempre por outro fato social anterior. Nunca recorrer à psicologia do indivíduo para explicar um fenômeno coletivo. Tem que buscar a causa social que gerou aquele fato e a função social que ele cumpre, ou seja, qual necessidade geral da sociedade ele atende. Ele usava aquela analogia com o organismo vivo, né? Usava muito. A vida está no organismo como um todo, não nos átomos isolados. Da mesma forma, os fenômenos sociais pertencem à sociedade como um todo, não aos indivíduos isolados. O todo é mais que a soma das partes. O exemplo do crime e da punição que ele usa é bem forte para mostrar isso, né? É perfeito. A pena, a punição, que é um fato social, não existe só porque o crime ofendeu os sentimentos das pessoas. Isso seria a causa, talvez. A função principal da pena, para Durkheim, é outra. É manter vivos e fortes esses mesmos sentimentos coletivos que foram atacados pelo crime. É a sociedade reagindo para manter sua coesão moral, reafirmando a regra. A pena serve para reforçar a própria norma social, outro fato social. Brilhante. E ele aplicou essa forma de pensar num tema que era super debatido na época dele, a divisão do trabalho social. O que ele queria entender ali... Ele partiu de um paradoxo aparente.
Como que nas sociedades modernas, onde as pessoas são cada vez mais diferentes umas das outras, mais individualistas, a sociedade ainda consegue se manter unida? Como a autonomia individual crescente convive com uma dependência cada vez maior da sociedade? Boa pergunta. E a resposta dele foi: Que a própria divisão do trabalho, que muitos viam como fonte de conflito, era, na verdade, a nova base da coesão social. Mas um tipo diferente de coesão. ele fazia aquela distinção entre dois tipos de solidariedade, né? Exato. Ele contrastou a solidariedade mecânica, que seria típica de sociedades mais antigas, mais simples. Ali a coesão vem da semelhança. Todo mundo compartilha mais ou menos as mesmas crenças, os mesmos valores, tem uma consciência coletiva muito forte, a união vem da uniformidade. Pensa numa tribo, numa aldeia pequena. E a outra? A solidariedade orgânica, que surge com a modernidade, com a divisão do trabalho. Aqui a coesão vem da diferença e da interdependência. Cada pessoa, cada grupo se especializa numa função diferente, como os órgãos de um corpo. A gente fica mais individualizado, com personalidades mais distintas, mas ao mesmo tempo fica muito mais dependente dos outros para sobreviver. Eu dependo do padeiro, que depende do agricultor, que depende do motorista. Essa interdependência funcional é que nos liga. Entendi. Cada um faz sua parte e o conjunto funciona por causa dessa especialização. E onde que a moralidade entra nisso tudo? Ah, essa é a grande sacada, o puro do gato de Durkheim. Ele diz que a divisão do trabalho não é só uma coisa econômica. Ao criar essa rede complexa de dependência mútua, ela gera um novo tipo de moral, um sistema de direitos e deveres que regula essas relações todas. Então a própria interdependência cria uma moral. Exatamente, tá? A usão dele é radical, é moral, tudo que é fonte de solidariedade. Para ele, a vida em sociedade é necessariamente uma vida moral. A sociedade, ao nos integrar nesse tecido de relações e obrigações, nos torna seres morais. Quando alguém picha a estátua do Drummond como o exemplo da fonte, isso ofende não só a lei, mas essa moral compartilhada, esse respeito coletivo que nos une. Nossa, faz muito sentido. E isso conecta perfeitamente com o tema da educação, que é o foco da aula 5. Como Durkheim via o papel da escola nisso tudo? Para ele, a educação era um fato social central, talvez o mais importante para garantir a continuidade da sociedade. Ele separava a educação, a prática, da pedagogia, a teoria sobre a prática. E o grande foco dele era na educação moral. Como a sociedade ensina a moral para as crianças? Ele via 3 elementos essenciais nessa moral que a educação deveria cultivar. Primeiro, o espírito de disciplina. Não é só a obediência cega, mas o respeito pela regra, pela autoridade moral que a regra representa e o autocontrole para seguir essa regra. Certo. Segundo, A adesão aos grupos sociais é desenvolver o sentimento de pertencimento, a capacidade de agir pensando no interesse coletivo, não só no próprio umbigo, agir por algo maior que você mesmo. e o terceiro? A autonomia da vontade, que para Durkheim não é fazer o que dá na telha, tá? É o contrário. É aderir à regra moral de forma consciente, esclarecida, é entender o porquê da regra e escolher segui-la por convicção, não por medo ou por hábito. Interessante essa ideia de autonomia ligada à regra. Sim, o exemplo do Jacques Joljard na Segunda Guerra, salvando as obras do Louvre, é lindo para ilustrar isso. Ele teve disciplina para cumprir um dever arriscado, adesão a um bem coletivo, o patrimônio da humanidade, e autonomia para tomar decisões conscientes e corajosas naquele contexto caótico. Os 3 elementos ali em ação. E como ele definia educação assim, formalmente? Ele dizia que era a ação exercida pelas gerações adultas sobre aquelas que ainda não estão maduras para a vida social. E qual o objetivo dessa ação? Suscitar e desenvolver na criança um certo número de estados físicos, intelectuais e morais reclamadas pela sociedade política no seu conjunto e pelo meio especial a que a criança particularmente se destina. Uau, completa definição. Quer dizer, a educação prepara para o geral e para o específico, né? Para ser cidadão e para ter uma profissão, por exemplo. Exatamente. E ele batia muito na tecla de que a educação não é universal nem atemporal. Ela sempre reflete a sociedade da sua época e do seu lugar. A educação na Grécia Antiga era uma coisa, em Roma era outra. O jeito que a gente ensina a criança a comer garfo e faca aqui, hashi no Japão, com as mãos em outros lugares, é um exemplo simples de como a educação está ligada à cultura. E ela tem essa dupla função, né?
Diferenciar e unificar. Isso. O sistema educativo é múltiplo, porque diferencia as pessoas, prepara para funções diferentes na sociedade, por classe e profissão, mas ele também é uno, porque tem que transmitir uma base comum de valores, ideias, sentimentos nacionais que unem todo mundo. O hino nacional na escola serve para isso, por exemplo. Então, para fechar a visão do Durkheim sobre a educação, qual a grande função dela? A função primordial é a socialização metódica das novas gerações. É literalmente construir o ser social dentro de cada indivíduo. É pegar aquele ser mais egoísta, individual que a gente nasce e sobrepor a ele esse sistema de ideias, hábitos e sentimentos que vem da coletividade. Mas isso não soa um pouco como a sociedade esmagando o indivíduo? Reprimindo? É uma crítica comum, mas Durkheim via de outra forma. Para ele, a sociedade, através da educação, não reprime o indivíduo. Ela o cria, o amplifica. É a sociedade que nos torna verdadeiramente humanos, que nos dá a moralidade, a linguagem, a razão. Sem a sociedade, seríamos pouco mais que animais. Então, ao nos integrar, ela nos eleva. Entendi. A sociedade nos completa, nos torna quem somos. O artigo 205 da nossa Constituição, que as fontes citam, falando da educação para a cidadania, para o desenvolvimento da pessoa, parece nessa linha, né? Tem um eco claro dessa visão integradora, sim. A educação como formação do cidadão e do ser humano pleno. Que viagem, hein? Começamos vendo como nossa realidade é tipo uma construção social, demos uma passada rápida por como diferentes pensadores viram isso ao longo do tempo, e aí mergulhamos fundo no Durkheim. Fatos sociais, coerção, solidariedade mecânica e orgânica e o papel central da moral e da educação para fazer a sociedade funcionar. Foi uma boa jornada pelos conceitos-chave e fica, talvez, uma questão para a gente continuar pensando, né? Durkheim analisou a transição para a sociedade industrial, moderna. Ele viu na divisão do trabalho e na educação os pilares da nova solidariedade, a orgânica. E hoje? Pois é, hoje a gente vive outra época de mudanças super intensas. Globalização, tecnologia digital mudando tudo, fragmentando e conectando de jeitos novos. Talvez novas formas de individualismo também. Como será que o Durkheim analisaria a solidariedade social hoje em dia? Ela está mais forte, mais fraca? Está se transformando em quê? E qual seria o papel das instituições hoje? Escola, família, até as redes sociais. Como elas formam o ser social nesse cenário tão diferente? Exato. São perguntas que ficam, né, para a gente continuar observando e pensando a nossa própria sociedade. Com certeza. Questões fundamentais para a gente levar daqui. Muito obrigado por nos acompanhar nesta análise aprofundada.